O mês de junho é o mês do relacionamento e esse mês eu quero dedicar esse perfil para a gente falar um pouco sobre relacionamento. Quando a gente está preparado para um e quando não está. Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre quando um relacionamento, buscar um relacionamento, pode se tornar perigoso. E não, não é perigoso porque o amor machuca, ou porque o amor dói, ou porque o amor traz danos, né, e prejuízo para a gente, mas porque quando a gente procura uma relação da maneira errada, do jeito errado, ou no momento errado, ou por motivos errados, a gente pode tornar essa relação um reflexo da nossa dor e não da nossa escolha. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas antes deixa eu me apresentar. Olá, meu nome é Sabrina Marli, sou psicóloga terapeuta especializada em relacionamentos, traumas e desenvolvimento pessoal. E é aqui que você vai encontrar ideias poderosas, dicas práticas e reflexões profundas para você transformar a sua vida. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva aqui embaixo nesse canal para que o YouTube possa te recomendar novos vídeos meus para você assistir. Bora pro conteúdo? Esse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre quando é o momento da gente esperar para procurar alguém. O momento em que a gente não está preparado para se envolver com ninguém numa relação. Em que, se a gente fizer isso, a gente pode trazer mais prejuízos para nós mesmos, até mesmo da gente se frustrar numa relação, ou até mesmo em relação a gente magoar o outro e ferir o outro. Então, para a gente ter uma relação, a gente precisa perceber se as nossas emoções estão saudáveis o suficiente. E, às vezes, a gente escolher esperar é inteligência emocional e, principalmente, responsabilidade afetiva. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar justamente sobre quando não é o momento certo, né, da gente buscar uma relação. Será que você sabe identificar? Me acompanha aí para você saber se você está em algum desses momentos. Vamos lá? E o primeiro momento em que a gente não deve buscar um relacionamento é quando a gente estiver vivendo um luto recente, seja pela partida de um ente querido, um parente próximo, né, um amigo, seja vivenciando a separação ou o término de um relacionamento. Quando a gente tem uma perda significativa, e aí a gente entra logo após numa relação, a gente apenas está querendo anestesiar a dor. Ou seja, se eu estiver ocupando a minha mente com algum entretenimento, ou com alguma coisa que me faça minimamente eu me sentir melhor, eu anestesio a dor, né? Então, nesse momento, não é o momento certo para você buscar um relacionamento. Justamente porque o seu coração ele está processando as perdas, né? E aí, se você fizer essa manobra, né, em algum momento você vai ter que lidar com esse luto. E aí, o relacionamento com uma outra pessoa apenas anestesia a sua dor. Isso também é uma percepção para você que está buscando um relacionamento. Você já viu o vídeo anterior, você se vê preparada para um relacionamento, e aí agora você quer ter a consciência se o outro está preparado. Então, o primeiro momento é, se a pessoa ela vivenciou uma perda recentemente, né, ou ela teve um término recente, né, de algum relacionamento de longo prazo, pode se configurar um relacionamento rebote. E aí eu vou gravar futuramente conteúdos sobre isso, mas a princípio, se você identificar, essa pessoa ela teve uma perda recente, aí do nada ela quer se relacionar com você, ou ela perdeu o trabalho, ou ela. Então, assim, ela só tá tentando anestesiar a dor e sentir que alguma coisa está dando certo para ela. Só que a responsabilidade afetiva, ela tem que ser levada em consideração. Espera aí, o outro ele não pode ser a minha muleta, o outro ele não pode me servir, né, como anestesia, porque o outro também tem sentimentos, e isso é responsabilidade afetiva. Então, se você identifica alguém ou você nessa situação, esse não é o momento de você buscar uma relação, e sim de você entender as suas perdas e elaborar as suas emoções. O próximo momento é quando você está vivenciando uma crise de identidade, uma crise existencial. Ou seja, você terminou um relacionamento também recentemente, ou você acabou se separando da sua família, se mudou de estado, você está se construindo em uma nova pessoa, e aí você está nessa crise: quem eu sou, para onde eu vou, o que eu faço. Você está vivenciando essa crise, e aí esse momento de vulnerabilidade faz com que uma pessoa maliciosa interprete essa sua vulnerabilidade como uma oportunidade de manipulá-la, de manipular você também. Então, assim, é importante você identificar essa sua vulnerabilidade e não se entregar em uma relação onde qualquer um que diz o que você precisa ser, você vai acatar. Não, peraí, essa pessoa está querendo o meu bem. Não, peraí. Não, às vezes é você quem está perdida da sua realidade, do seu senso de identidade e pertencimento. Então, qualquer um que te dê dicas, ideias, conselhos, vai parecer uma pessoa preocupada com você. Porque justamente quando a gente está perdido de nós mesmos, uma relação parece o ideal para a gente se construir, né, através do apoio, do suporte do outro. Porém, você pode acabar também se moldando a essa relação para poder você caber. Já que você não sabe quem você realmente é, o que você gosta, o que você quer, você vai tentando se moldar, né, à realidade daquele parceiro ou da parceira para você caber na vida dela, na vida dele. E isso não é amor de verdade, isso é sobrevivência emocional. Você está tentando sobreviver, socializar, construir alguma coisa. Mas antes de você tentar construir algo para além de você, você precisa se olhar e ver se tem algo, alguma base.
né, construída dentro de você, a sua identidade, o seu senso de pertencimento, tá bom? Se você estiver vivenciando isso, talvez esse não seja o momento de você construir uma relação com alguém. Quando existir dúvidas sobre quem você é, sobre a sua identidade, sobre quem você quer ser. O terceiro tópico é quando existe a necessidade de fuga, né, quando você quer fugir de você mesmo. Existem pessoas que já viu, né, aquele indivíduo que ele nunca fica sem relacionamento, ele sempre sai de um e entra em outro. E isso esconde uma carência e uma dificuldade que esse indivíduo tem de, ficar sozinho com seus próprios pensamentos, ficar sozinho com ele mesmo. Esse tipo de pessoa, elas vão ser pessoas super dedicadas na relação, justamente porque ele quer manter ali o seu objeto de alívio, que é o relacionamento, né. Porém, a problemática dessa transferência, né, de transferir para o outro, para o relacionamento, a necessidade de afeto, de não se sentir solitário, para não ter que resolver questões internas dele, vai voltar em algum momento, né. Então, o ideal é que a gente encare de frente as nossas questões emocionais, porque, assim, a gente passa anos sem terapia, anos sem lidar com os nossos traumas, com as nossas dificuldades, com as nossas frustrações, com os nossos sentimentos, tanto de rejeição, quanto de isolamento, de falta de afeto, de amor, enfim, né, a gente não lida com isso. E aí a gente chega a uma fase em que a gente encontra uma estratégia, e essa estratégia vai servindo, a gente chama de tampar o sol com a peneira, né, porque por mais que a gente tente usar a peneira para tapar o sol, ainda assim vai sair, o sol ainda vai nos alcançar pelas brechas, né, da peneira. Então, assim, a gente tenta fazer um processo que em algum momento não vai ser funcional para a gente, e pode nos trazer sim danos e prejuízos. Quando a gente tem um acúmulo de emoções mal resolvidas, mal elaboradas, que não foram manejadas pela autoconsciência, né, pela nossa, percepção, a gente acaba, procrastinando lidar com essas coisas e em algum momento a gente, se torna aquele copo muito cheio, né, que acaba transbordando. E aí transborda como? Sintomas físicos, somáticos, crises, né, de ansiedade. Então a gente começa a ter, o acúmulo de sintomas no nosso corpo em que a gente faz exame e não consegue perceber o que que é, a gente tenta fazer de tudo e a gente não entende o porquê. Mas existem algumas questões somáticas no nosso corpo que são psíquicas, né, e a gente precisa elaborar as nossas dores emocionais também, além das dores físicas. Então, quando a gente faz esse processo de mascarar o nosso sofrimento e a nossa angústia com um entretenimento, porque para algumas pessoas o relacionamento ele só é um entretenimento. Quantas vezes a gente esteve numa relação em que a gente sentiu que só a gente estava na relação, o outro parecia que estava alienado, né, parecia que só estava ali, não progredia, não evoluía, não fazia questão de se desenvolver. Então, para algumas pessoas, a relação pode ser sim uma estratégia, mas não precisa ser para sempre. Então, se você identifica que você está numa relação em que o parceiro ele está distante, o parceiro ele não desenvolve, ele está meio apático, não fala sobre as suas emoções, pode ser sim que ele esteja nessa relação apenas para fuga. E se você sente também que acabou de terminar um relacionamento, mas já quer se envolver com uma outra pessoa, talvez esse não seja o momento para você buscar um novo relacionamento. Seja o momento de você ter um tempo a sós com você, para você descobrir, que tipo de pessoa você é, e que tipo de angústia e sofrimento, você consegue esconder e mascarar através do relacionamento, tá bom? Então, se você se identifica nesse ponto, busque ajuda, procure alguém que possa te auxiliar, talvez você viveu e passou por tantas coisas, né, e quem sabe nesse momento você possa dar um tempo de relacionamento e, né, e se empenhar um pouco mais no seu autoconhecimento, em mergulhar em você mesmo, para que estar sozinha não seja tão custoso, difícil para você. E lidar com seus traumas, suas dificuldades emocionais, podem te fazer evoluir, né. E a princípio pode ser sim doloroso, mas traz cura, né, e sara a alma. Pensa nisso. O quarto tópico é você ainda compara tudo com o seu ex. Se você ainda vive comparando as coisas com quem já foi embora, se você ainda revê fotos, compara gestos e projeta ressentimentos, esse é um sinal de que o passado ainda ocupa um grande espaço dentro de você. E aí a gente precisa entender que uma nova pessoa na nossa vida não vai fazer esse papel de faxinar as emoções passadas, né, de validar você fazendo tudo ao contrário do que o seu ex-parceiro fazia, né. E aí, olha o peso que a gente coloca e a responsabilidade que a gente coloca nessa nova pessoa que vai se relacionar com a gente, né, onde constantemente ela é comparada. "Ah, que meu ex fazia isso, meu ex fazia aquilo". E aí a gente traz tanta responsabilidade para essa nova pessoa que ela
ela fica até com receio, né, de errar e de falhar com você novamente, como o seu ex fez, porque você vive, né, projetando o seu ex na conversa, tudo que você fala, não, porque meu ex fazia isso, eu não gostava, não, porque meu ex gostava disso, não, porque eu fazia isso para o meu ex. Se você fala muito sobre o seu ex, esse é um sinal de que você ainda não elaborou bem esse término. E aí você vai projetar as suas decepções, a sua frustração nesse novo relacionamento e trazer uma demanda para o relacionamento que não precisaria existir, que é a necessidade desse novo parceiro ou dessa nova parceira ser diferente para você, e aí o relacionamento se torna tenso e denso desde o início, né? Porque existe ali um compromisso dessa nova pessoa de não errar com você, né? E aí essa pessoa ela acaba não fazendo nada por naturalidade, mas pelo empenho de não errar com você, de não te frustrar, né? E isso no início da relação é muito cansativo. E relacionamento ele precisa trazer leveza. Então pensa nisso, se você ainda está ainda pensando muito no seu ex, comparando muito, né? Se você ainda utiliza ele como referência para encontrar alguém, ah, não, gente que faz isso eu não gosto, gente que faz aquilo eu não gosto, gente, ai, me faz lembrar, me dá gatilhos do meu ex, é assim que a gente usa, né? Ai, isso me dá gatilhos do meu ex. E aí a gente problematiza uma nova relação que está se iniciando porque a gente não elaborou o nosso trauma, porque não deixa de ser um trauma, né? Talvez você viveu numa dependência emocional, num relacionamento tóxico e trazer isso sempre para a relação, porque meu antigo relacionamento era tóxico, meu ex fazia isso, meu ex fazia aquilo, e isso traz, é claro que a gente vai conversar, olha, eu vivi uma relação difícil, complicada, né? Existia uma toxicidade na minha relação, não era saudável para mim, por isso que eu terminei. Agora fica o tempo todo, não, porque ele fazia isso comigo, porque isso é prova de que você ainda não lidou com esse trauma e você precisa investir mais tempo no seu autocuidado e conhecendo mais sobre os prejuízos que essa relação trouxe para você do que se envolvendo com uma nova pessoa. Porque você fala muito do seu ex, você não pode encontrar alguém que você, ó, dá-lhe a falar. Não, porque meu ex fazia isso. Ah, por que que você se. Não, a pessoa não pode perguntar por que que você se separou. Aí você já acha que é um momento para você se validar como uma boa pessoa, para você fazer a outra pessoa entender o quanto você foi prejudicada no seu antigo relacionamento. E isso soa um pouquinho desesperador, né? Não, porque ele fazia isso, porque ele fazia aquilo. Eu acho que maturidade, gente, é a gente não transferir para o outro o peso das nossas vivências, né? E isso a gente tem que fazer no relacionamento. Não, eu tive um relacionamento difícil, a gente teve algumas problemáticas. Falar com transparência, não para parecer que você está tentando sair como a certa, né? Porque o relacionamento é feito de duas partes. É claro que quando existe agressões, quando existe violência, a gente tem que sinalizar, olha, eu tive um problema, né? Existiu conflitos até físicos e tudo mais, verbais, violência, né? Física, abusos, né? E eu preferi sair dessa relação. Mas aí você conta isso, aí a pessoa te pergunta, mas tem quanto tempo isso? Ah, 2 meses. Espera aí, né, gente? A pessoa acabou de sair de uma problemática de uma relação e você, que quer entrar no relacionamento, identifica que essa pessoa está totalmente sã, curada para uma nova relação, é óbvio que essa pessoa vai transferir, né? Então, se cada um entender o seu papel, ah, não, eu estou aqui nesse vídeo para quê? Para entender quando eu estou preparada para entrar numa relação, mas você acaba identificando quando você pode evitar entrar numa relação que já vai ser problemática também. Aí, ó, esse vídeo está servindo para duas coisas. Porque se eu percebo, ah, quando que você terminou essa relação, já que foi tão tóxica para você? Ah, tem 3 meses. Poxa, a pessoa já quer entrar em outro relacionamento, sem nem ter se elaborado dos outros, né? E aí, gente, é por isso que tem tanta gente frustrada, porque a gente acha que uma relação cura a outra. A gente torna o outro faxineiro das nossas frustrações emocionais. Ah, não, o próximo relacionamento é igual aquela ideia, né? Um amor cura o outro, né? Vamos que vamos. E aí a gente vê tanta gente frustrada, magoada, ferida, porque a gente vai transferindo os nossos traumas uma relação para outra. É como uma gripe, né? Que todo mundo pega. E parece que está todo mundo estimulado pelas suas próprias dores e traumas, e aí entra em relacionamentos e transfere suas dores e seus traumas para outros relacionamentos também. Então é muito importante para você que está querendo esse vídeo, que falou, ah, vou dar uma oportunidade para essa pessoa aqui, vou ver esse vídeo, o que que ela está falando. Não só de você entender quando você não está preparada para um relacionamento, mas principalmente quando você pode observar que o outro também não está. E aí você vê, poxa, a pessoa é legal, a pessoa é bonita, a pessoa é inteligente, é esperta, é esforçada, mas ela ainda está com mágoas do passado. E aí você não corta a relação totalmente com essa pessoa, mas você a incentiva a procurar ajuda terapêutica para que ela elabore essas dores e futuramente ela pode acabar se tornando uma possibilidade de relacionamento para você. Então a gente tem que entender quando a gente pode seguir em frente, né? Aquela coisa dos sinais. Quando é um sinal vermelho, quando é um sinal amarelo, né? Eu vou esperar um pouquinho, vou aqui cativando essa pessoa, vou estando presente, vou formulando a amizade, né? Vou aqui construindo a amizade para quem sabe futuramente esse sinal amarelo se transformar em um sinal verde. E é isso, gente. Então, se você percebe, né, que
de certa forma, a presença, a memória, o ressentimento pelo seu relacionamento antigo ainda é muito latente em você, seria o momento de você dar uma pausa, esperar um pouco, elaborar essas frustrações para você entrar em uma nova relação realmente comprometida e com responsabilidade emocional e inteligência emocional também. O próximo tópico desse vídeo é justamente a gente entender a importância do tempo. Do nosso tempo de nos construirmos, do nosso tempo de nos repararmos. Porque às vezes você iniciou uma relação, talvez fugindo, né, dos abusos, talvez porque você vivenciou um luto, talvez porque você acabou de terminar um casamento de longa data, e aí você quer estar pronto para uma relação. Mas será que você já elaborou o que você precisa elaborar? Porque não existe nada mais sábio do que a gente respeitar os nossos momentos, do que a gente entender as nossas necessidades emocionais. Porque justamente você não precisa correr para ter um relacionamento. Relacionamento não é urgência, relacionamento é construção. Porque justamente se você pular etapas, você vai viver uma relação rasa. E se você ignorar o que você sente, você vai amar pela metade. E ninguém merece ser amado pela metade, inclusive você. Eu entendo quanto a sociedade e até as plataformas, né, as redes sociais pode pressionar a gente. Você está fora do tempo, você precisa encontrar alguém. Quando você encontrar alguém, você vai construir uma linda, bela e feliz família, né? E é difícil, a gente é pressionado por todos os lados, mas o que a gente não leva em consideração é que o prejuízo é ainda maior quando a gente está com uma pessoa que não corresponde às nossas expectativas nas mínimas coisas, inclusive em nos acolher, em nos respeitar e nos demonstrar afeto. Então, descobrir depois de 10 anos que você viveu um engano numa relação é muito mais doloroso do que você viver esse mesmo tempo com você se autodescobrindo, né, e se autoconhecendo e desenvolvendo as suas emoções. E por fim, se você se identificou com algum desses momentos, respira fundo, calma, você não está fracassado, não está tudo perdido. Você está tomando consciência, né, de que existe um momento ideal para a gente encontrar o amor. E se nesse momento você entende que precisa, se respeitar, respeitar suas emoções, porque você ou vivenciou algum luto, ou você terminou um relacionamento recentemente, ou você ainda não tem as suas ideias, né, sobre a sua identidade, sobre quem você quer ser, né, ou outros momentos, né, que não consegui dizer aqui, você precisa se permitir, se dar um tempo. Você não precisa de imediato entrar numa relação. Às vezes, a nossa maior prova de amor vai ser da gente com a gente mesmo, entendendo que talvez o que a gente acredita que precisa não seja o que a gente realmente precisa no momento. E eu tenho um pensamento comigo que a felicidade é como uma borboleta, né? Quanto mais a gente corre atrás dela, talvez ela foge da gente, talvez por medo, talvez pela nossa afobação, pela nossa falta de jeito. Mas se a gente descansar e no momento que a gente estiver cuidando da gente, né, a gente vai atrair, não por esforço, mas por merecimento, porque a gente se tranquilizou, a gente se preparou, a gente está mais autoconsciente das nossas necessidades, né? Como eu falei, relacionamento não é urgente, a gente não precisa de um relacionamento para a gente se sentir feliz, amado. Quando a gente faz isso, a gente transfere as nossas dores e o relacionamento ele passa só a ser por alívio e não por querer, por vontade. Relacionamento é muito difícil, né? E quando a gente não está emocionalmente preparado para um, se torna ainda pior. Então, se você quer um relacionamento para suprir as suas carências, como eu falei lá no primeiro vídeo, é um momento de você parar nesse vídeo e refletir: será que eu estou preparada realmente? Será que eu não estou vivenciando um desses momentos? E é isso. E vamos ficar por aqui hoje? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta, comenta e compartilha com alguém que também pode se beneficiar. E lembre-se, se você quiser fazer parte dessa jornada de autoconhecimento, já se inscreva nesse canal para você acompanhar e para o YouTube te recomendar novos vídeos meus para você assistir. Te aguardo no próximo vídeo. Até lá!